E aí, galera, como vocês estão? Estamos começando mais um Identidade das Ruas e que felicidade, né, Marcelo? Muita felicidade, prazer imenso receber os convidados de hoje. E hoje o assunto, né, vai render muita coisa boa, né? Porque assim, eu acho que o interessante do Identidade, que as pessoas já sabem por aqui, é que a gente traz diversidade com relação a projetos, a gente traz de tudo por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante e que, assim, muitas pessoas têm dificuldade ainda em falar sobre. Eu acho que é por falta também de buscar entender, né, Claro, Marcelo? Então a gente precisava ter esse momento aqui na Identidade. Verdade. Pra gente ter esse momento de ouvinte, não só de falar, né? Porque Claro. aqui o nosso programa de comunicação, a gente apresenta pra vocês, a gente fala muito aqui, mas hoje, se colocar no lugar de ouvinte, vai ser muito interessante, demais, né, Marcelo? Bom demais, né? E a gente trouxe pessoas que entendem do assunto pra ter aqui com a gente. Então, Isso. bora começar, né, Marcelo? Lembrando que o Identidade das Ruas... É patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a nossa ONG Identidade das Ruas. E a intenção desse projeto é apresentar pra vocês as grandes potências do cenário artístico, cultural, falar do social também. E bora partir pro programa de hoje, né, Marcelo? Bora lá, que o tema de hoje, gente, vamos falar sobre o LGBTQIAP+, né? É uma sopa de letrinhas, né? E estão recebendo aqui esse trio maravilhoso, Lógico. né? Kaique, Thaís e o Wesley! Foi o meu contrário. Ele quis apontar, mas... Eu tô falando que é a idade, é a idade. Mas acertou, Marcelo. Acertei a Thaís. Acertou Ah, a Thaís. Tá bom, né? Começa a jogar. Isso. O negócio não é rato, Com né, certeza. Marcelo? É verdade. Você acertou o LGBTQIAP+, já tá bom. Aê! É importante. Ponto pra mim. Bom demais, Obrigado, né, gente. Uma Marcelo? honra Sim, é um prazer, né? ter esse trio maravilhoso conosco aqui no nosso Identidade das Ruas, tá? Ó, eu vou falar pra você que o Wesley já esteve aqui com a gente no programa. Ah, a eu gente não falou tava. que ele teria que voltar, E porque voltou. tem assunto, tá? Tem Com muito certeza. conteúdo pra trazer. A Thaís já conheço também de outros carnavais, inclusive do carnaval também. Inclusive. Ela que é atriz. E vai dar uma palhinha artista. depois, vai fechar com chave Vai, de ouro. não, já deram uma palhinha pra Já gente. Já deram uma O Kaique, a palhinha. gente vai ter a oportunidade de Povo. conhecer agora. O Kaique, bom, eu acho que eu ainda não conheço, mas bora conhecer aqui no programa. Eu acho que o interessante do programa é isso, né? Trazer convidados para que a gente possa conhecer e apresentar para outras pessoas também. E bora conhecer Isso toda aí. essa representatividade, toda essa luta de vocês. E conhecer, então, antes de conhecer isso tudo, conhecer um pouco mais sobre vocês. Isso. Se apresentem, por favor, contem um pouco da história de vocês. Quer começar de cá pra lá, de lá pra cá? Sim, Começo obrigado. eu, entendeu? Vou Wesley. começar eu mesma. Porque, né? Porque sim, porque eu decidi que eu vou começar. Então entendeu? vai, Thaís. Meu nome é Thaís de Jesus. Eu sou artista, sou muriaense, nascida aqui. Morei em Lajinha por um tempo e voltei para Muriaé. E foi onde eu comecei a me envolver mais com arte e a participar da organização LGBT, que já estava, né, já funcionava antes de mim, só que eu comecei a fazer parte da militância do movimento, tanto LGBTQIAP+, quanto do movimento negro, em 2014, 2015, e tento usar também a minha arte para lutar e militar pelas coisas que eu acredito. 26 anos, mulher, cis, bissexual. Ok, Perfeito, maravilha. aulas. Gente, eu falei um negócio aqui, já me chamaram a atenção e é verdade. Eu falei a luta de vocês, o movimento de vocês. Lógico, eu não faço parte, né, como é que Do fala? movimento. Do movimento, Da sigla, mas a né? luta é nossa, Claro. tá? A luta é nossa, consertando Com aqui. Então, certeza. é sobre aprender, gente. E bora lá, Wesley, Kaique, quem fala? Vai, Kaique. Então tá bom, os mais velhos primeiro. Isso. Não, é bom, A né? Thaís vai falar de 26 anos, pô, essa hora. Eu sou o Kaique, Kaique Henrique, sou diretor, né, da organização LGBT de Muriaé, que agora a gente está transformando num coletivo que chama Diversidade Muriaé. E estou desde a fundação dessa instituição, então desde o início das paradas do Orgulho Gay de Muriaé, dos incômodos, que ele é para gerar mesmo incômodo, né? Falar sobre diversidade é difícil, então a gente está nessa luta desde 2010. E sou de Muriaé também, sou muriaense. Não vou falar a minha idade, gente. Sou gay, viu? Tá certo. Perfeito. Meu nome é Wesley, eu tenho 26 anos. Nossa senhora, né, gente? Mentira, eu tenho 27 anos. Já estive aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha extensa história. Ainda faltou um pedaço, que hoje nós vamos entrar nela aí. Né? Então, hoje estou como um dos presidentes, um dos coordenadores aí também, junto com o Kaique, do coletivo Diversidade.
né? Que a gente está retornando, né? Retomando aí as atividades aqui em Muriaé. Também faz parte da pasta da cultura, da juventude, e a gente vai caminhando Do movimento negro. do movimento negro, somando as lutas para que fique fácil, né? E que a gente consiga fazer um país e um Muriaé um pouco diferente. Sou muriaense também, viu, gente? Maravilha. Perfeito, E né? só Fazer gente o quê, né? Casa. Não, só gente talentosa, com E a gente certeza. fala do povo de casa, né? E causa orgulho. É só a identidade de perfeito. Muriaé. Só. Olha, gente, perfeito. E falando então do orgulho, né? É um orgulho receber vocês aqui. E falando que a gente acabou de passar pelo mês do orgulho. Quero Foi que dia vocês... 28, né? Dia 28 de Sim. junho, foi? 28. Eu quero, gente, agradecer você que tá aqui com a gente, né? Porque representa muito. É muito simbólico. Eu acho que vocês têm que ter esse espaço, né? Fora de época também para estar falando sempre, porque é uma luta constante, não acontece num mês só, né? Num dia só. E eu queria que vocês começassem falando, então, como surgiu o coletivo, né? Através de quem, como. Isso aí, com um povo mais antigo de casa, Experiente. mais experiente. Nós começamos, na verdade, em 2010, né, em Muriaé. A gente começa como uma instituição, como uma ONG, né, que é a Organização LGBT de Muriaé. E lá em 2010, a nossa principal ação, inclusive dentro do nosso estatuto, é o Muriaé Pride, né, que é um evento de referência na nossa região. Então, se hoje a gente tem a Parada Gay de Juiz de Fora, que é o ápice da nossa região, Muriaé estaria no segundo lugar nesse ranking aí, né? E a gente, durante esse processo todo, né? Todos os anos a gente conseguiu realizar 5 Muriaé Pride, 5 edições. E sempre com um público muito bacana, a gente carregava em torno de 13, 15 mil pessoas para a rua. E incomodava muitas pessoas, né? E fomos ensinando muitas pessoas também. Porque o incômodo é justamente com o que é diferente, né? E aí quando a gente começa a colocar aqui, politizar a nossa luta, né? Isso gera um incômodo e nós topamos estar nesse espaço, né? Então a gente veio trabalhando desde 2010. Eu não vou lembrar as datas certas, às vezes o Wesley e a Thaís podem me ajudar. Mas a gente conquistou muitas coisas, sabe? Então, por exemplo, o nome social garantido para as pessoas trans dentro das escolas estaduais de Minas Gerais, o primeiro caso foi aqui em Muriaé, porque foi uma demanda que nós levantamos, nós construímos a política, né? Lá em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado de Educação, e conseguimos fomentar isso, sabe? Outra situação também foi em relação a... Foi um caso de homofobia da escola também? A gente teve várias situações de casos vocês de homofobia entraram. e LGBTfobia que a gente entrou com algumas... direto, né, no Estado. E a gente conseguiu reverter toda a situação e equilibrar um pouco a Exatamente. questão. Mas a gente sempre trabalhou muito no sentido da formação, né? Isso é muito bom. Porque a gente acredita que... a gente quer acreditar que não é preconceito e que é falta de conhecimento. Então, a gente sempre trabalhou com muitas rodas de conversa, seminário de educação com população LGBT. E, inclusive, no último domingo, né, a gente realizou uma roda de conversa na Casa Nandi, com aproximadamente 65, 70 pessoas aí diversas. Então, a gente tinha pessoas do movimento LGBTQIAP+, tinha familiares, tinha, enfim, Muito bom. várias identidades, sabe? E foi muito positiva a nossa discussão, foi muito bacana. E o movimento, ele é isso, né? Ele é um movimento que veio como uma ONG, vem com essa estrutura, né, de uma organização. E agora a gente muda essa estrutura toda, a gente traz o coletivo Diversidade Muriaé, que é para a gente conversar dentro do movimento de forma horizontal, né? Então, Sim. toda a galera tá opinando sobre as ações, tá sendo proativo em tudo que a gente vai fazer. Então, assim, tá sendo uma experiência bem legal, muito bacana. Como é que funciona assim a roda de conversa de vocês? Vou deixar o Wesley responder, só um adendo no que o Kaique sim, falou. por favor. Eu comecei a participar ativamente da ONG em 2014, 2015, mas antes, em 2010, eu já acompanhava as ações.
Fui na Perfeito. Parada do Orgulho, no Muriaé Pride, ia nas palestras também, porque eu também estava me descobrindo, eu não sabia se eu era hétero, se eu não era, se eu era bissexual, o que que era e quem eram essas pessoas diferentes também. Os meninos foram me ajudando, me encaminhando, e eu me senti, né, na posição, me senti obrigada a lutar também por outras pessoas que virão depois de mim, né, por outras pessoas que também estejam perdidas aí na vida, a gente vai agregando a luta. Isso é interessante. O movimento também, quero ressaltar alguns pontos que o Kaique falou. A gente fez diversos momentos de construção, né? Principalmente com a saúde. Sim. Né? Porque a pauta LGBT está muito atrelada à saúde. Então a gente fez aí alguns seminários voltados também para a questão da saúde, onde se encontrar essa população LGBT, como fazer esse recebimento dessa população também. Esse seminário de educação foi um dos pontos mais importantes da nossa militância, porque a gente também fez esse seminário voltado também para os educadores, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz a denúncia, a gente também educa, né? Então, a gente ofereceu uma contrapartida para o Estado, a capacitação para esses profissionais, para saber como lidar com a nossa população, né? Não tem como falar de nós se não for pela gente mesmo. E aí, essa construção foi muito importante, né? E a nossa participação também em nível estadual, porque a ONG ela sempre se fez muito ativa nas políticas públicas, na construção tanto da juventude, tanto da pauta LGBT e de todas as portas que abriam, a gente estava participando, levando o nome da ONG, e até hoje nós acabamos de ser empossados aí como representantes do SEJUVE, né, que é o Conselho Estadual de Juventudes de Minas Gerais. Então, hoje eu assumo essa cadeira no estado de Minas Gerais. Acho que é a única organização da Zona da Mata que está representando aí, Zona da Mata Mineira, está dentro de um conselho que vai representar 853 municípios de Minas Gerais, pensar as políticas públicas para essa população. E a gente está em nome da ONG, né, para levar a pauta LGBT também, para que a gente seja inserido de forma efetiva dentro das políticas públicas, né? E é um processo muito bacana. É verdade. Agora, gente, como foi esse caminho de autoaceitação de cada um, né? Se entender nessa comunidade, a partir disso, fazer a diferença através desse projeto de vocês aí. E eu gosto muito de falar dessa parte, porque Então, conte para nós. A organização LGBT, em 2010, quando lançou a primeira parada gay, eu estava com 50 jovens no encontro Indico, um encontro regional dos coroinhas da Igreja Católica. E aí a gente saiu, a gente se olhou e falou assim, vamos pra parada? Indico a parada gay. Então nós fomos tudo indicar e nós fomos pra parada gay LGBT de Muriaé. E assim, o mais importante, todo mundo muito vergonhoso, porque foi a primeira parada gay. Então, eu lembro direitinho que a gente passou pela JK todinha, que teve um trio, e a galera da juventude quebrou o primeiro tabu ali, foi todo mundo dos coroinhas pra frente do trio. A gente ficou fazendo passinho, dançando, porque a gente tava ali pra aproveitar também, né? Levantando já a bandeira da igualdade. Claro. Nós somos todos iguais. E ali é o processo quando eu começo a me entender como pessoa e como pessoa LGBT dentro de toda essa logística, né? Gostei muito do primeiro passo, em 2010, eu acho que foi a primeira, né, Kaique? Sim. E logo em seguida a gente começou a trabalhar em 2011. Nós começamos com a criação do Conselho Municipal de Juventude, e aí eu aproximei dessa galera, que a gente teve a primeira conferência de juventude de Muriaé, foi o primeiro estudo de como que seria, e montamos todo esse documento, e onde a galera da organização LGBT se aproximou da gente também, né? A gente falou assim, olha, a gente está começando um movimento, a gente quer vocês jovens construindo com a gente. E foi gostoso, foi bom, porque a gente começou aí a fazer todo o trabalho de inserção da população. Até então, eu também estava um pouco perdido dentro das siglas, mas já me entendia como uma pessoa homossexual, mas querendo entender mais sobre mim também, para saber me posicionar, porque também tinha os resquícios da igreja, né? E que sempre fui muito impositivo em estar nesse espaço da igreja, mas também estar na militância, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Wes, mas eu te vejo na igreja. Eu tô na igreja e tô na militância e tamo junto. Por que não, né? É um espaço onde que a gente sempre discutiu, né? Que eu sempre tive essa abertura muito boa. E
o processo de me encontrar com a pessoa veio através das conversas e dos diálogos com o Kaique, com o Vitor Astenreiter, que fez com que eu me encontrasse com a pessoa. E aí eu consegui entender que a política pública, ela é para todos, e eu estou inserido nela de forma eficaz, é tudo muito tranquilo. E aí eu comecei a somar pessoas, né? A gente começou a aumentar a roda, até então eu não era... não pegava nenhuma representação, mas toda vez que tinha uma reunião, algo do tipo, Mulher Pride, eu estava sempre presente ali, nas rodas de conversa também. E aí, em 2016, é que eu assumo mais alguma frente, de estar coordenando junto com os meninos, de estar sempre participando. Aí, depois eu fui para a prefeitura, e aí a gente, nessa saída da prefeitura, agora a gente está reativando o coletivo, voltando com as mesmas propostas, por entender que o período da pandemia também evidenciou a necessidade de falar sobre nós, né? De trazer essa pauta, amplificar, porque as nomenclaturas, ela muda constantemente, como muda a matemática, vamos dizer assim, né? As regras da matemática e assim sucessivamente. Perfeito. É um processo longo e difícil, né? Porque a gente nasce eu também tenho uma criação católica, e aí muita coisa é errada dentro, né, da criação religiosa. E a gente começa a se questionar, será que a gente tá errado? Será que eu tô fazendo mal para alguém? O que tá acontecendo? E aí, com os 16 até os meus 18 anos, que eu fui me descobrindo e me entendendo enquanto uma pessoa bissexual e conhecendo também outras pessoas das siglas, que eu tinha vários amigos gays, mas tinham poucas amigas lésbicas, aí fui conhecendo outras, e aí de repente chega na sigla o T. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? É diferente. Eu não sei o que é. Aí fui procurar saber, comecei a conhecer outras pessoas, né, que se encaixavam nessa letra, e em outras letras também, que foi só em 2016 que eu vi uma pessoa não binária pela primeira vez. Eu acho que a primeira pessoa não binária na época que eu conheci era a Lineker, né, que eu acho que é uma mulher trans hoje em dia. E aí eu falei, gente, mas o que é isso? O que é esse binarismo? O que é não binário? E eu fui pesquisando e procurando, né, saber mais e me aceitar também, me entender enquanto ser humano, enquanto uma pessoa, né, digna de direitos e com deveres, e lutar por outras pessoas que às vezes não têm muito essa noção, não têm esse conhecimento, também não sabem o meio de lutar, sim, né? Porque às vezes as pessoas me mandam perguntas e eu falo, olha, eu não sei, mas eu acho que o Kaique pode te responder. Aí eu mando, encaminho a pergunta pro Kaique, faço a ponte. Mesma coisa com o Wesley, com os meninos que estão ali engajados, né, em ajudar e mostrar para as pessoas também que não é uma luta só minha, não é uma luta só do Kaique, não é uma luta só do Wesley, por estarmos inseridos na população LGBTQIAP+. É uma luta de todos, né? É uma luta em busca de respeito, de humanidade mesmo. Perfeito. É bom estar em contato sempre também, né? Porque, assim, igual você fala, tinha amigos, mas, assim, estar em contato com outras pessoas, buscar entender, estar pesquisando sempre. Sim, eu acho que até para vocês que estão dentro do movimento também, fica mais fácil, né? De cobrar respeito. Lógico que o respeito tem que vir de graça, não tem? Tem que ter. A gente tem não tinha que lutar mas, por assim, por vocês isso, estar né? em contato, né? Você está fazendo todo esse movimento, vocês acabam incentivando outras pessoas também a se entender melhor, a se respeitar. Porque tem tantas pessoas que ainda não se descobrem, né? Se sentem diferente, né? Se sentem num lugar diferente, mas assim, não consegue entender mais sobre você porque não tem esse espaço, né, de diálogo. Muitas vezes a própria pessoa não se aceita, né? Sim. Ela acaba se prendendo dentro de um mundo e de uma regra imposta pela sociedade e não experimenta ou não vivencia lugares, espaços diferentes. Eu adorava bater panela, eu era um adolescente assim de fazer barulho. Gosto até hoje de fazer um barulho. Mas ao longo da militância a gente vai entendendo que não é só fazer barulho. Sim. A gente precisa ter conhecimento de lei, a gente precisa ter conhecimento dos nossos direitos e aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? O legal é assim, as pessoas têm que entender que a sexualidade ela é uma ciência humana, né? Sim. E assim como a matemática, a física está em constantes descobertas, né? A sexualidade ela está em descoberta o tempo todo. E aí às vezes as pessoas viram assim, gente, para que esse tanto de letra, né? A gente fala assim, e aí assim, a justificativa é justamente essa, né? Tipo, às vezes a gente saiu da roda de conversa no domingo. E aí a gente sentou para comer alguma coisa e uma das pessoas que estava conosco levantou um assunto sobre a sexualidade dela, né? Que, tipo assim, para mim era uma curiosidade, sabe?
e de difícil entendimento. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É a gente compartilhar as ideias, o que a gente sente, o que a gente vive, qual que é a nossa percepção e entender as pessoas a partir desse ponto, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente busca fazer, sabe? Perfeito. Ouvir a outra pessoa já é muito importante, né? Que a gente Muito vai Com certeza. agregando conhecimento. Eu acho que alguém tinha que explicar como que funcionam as rodas de conversa. Ah, Eu acho sim. que a pergunta lá atrás era essa. Mas vai caminhando. Mas, gente, a gente volta nela. Aí eu Com saio do certeza. assunto. Ó, vocês acabam aparando muitos jovens, né, que não tem o apoio da família. Tem aí uma história aí que marcou a trajetória de vocês aí? Nossa, Tem tem tantas. Então, conte algumas. Eu acho que a que mais marcou, pra mim, foi saindo de férias. Ah, vamos sair de férias. Porque, assim, quem trabalha na prefeitura, principalmente na pasta da cultura, é uma pasta que a gente não para, né? A gente não tem momento para poder descansar, porque a cultura, ela não para, ela não dorme. E aí, a gente arrumando para poder sair, se eu não me engano, ou julho ou foi dezembro, aparece um jovem chorando, lá, bravo. Aí a gente foi conversar para entender. Eu sentei do lado de fora da Fundarte, não quis entrar. E a gente conversou e explicou de uma situação que ele passou num sítio em Muriaé, né? Foi feito aqui um passeio da escola, fora do ambiente escolar. Então, se é fora do ambiente escolar, muita coisa já pode acontecer, né? Sim. E aí, todo mundo estava dando selinhos, beijando, acariciando. E quando foi acontecer? Ele foi fazer isso com o paquera dele, que era da escola. Alguém do sítio viu. E aí fez a reclamação com a professora, falando que ali não era lugar disso, que não sei o quê. A professora, em vez de fazer o diálogo, ela pegou os dois, cada um num carro, levou um para casa, levou o outro para casa e deu suspensão. Era o período de formatura, o menino não pôde participar da formatura, ele foi suspenso da escola, né? Ele teve que ficar aí 7 dias, 3 dias, se eu não me engano. E isso tudo gerou nele um transtorno, né? Uma vergonha. E uma dessas pessoas, a família é toda evangélica. E ele ainda não havia contado para os pais sobre o relacionamento LGBT dele, né? Que era uma coisa assim, era coisa de escola e que ele ia contar no momento certo. E assim, foi um atropesso, né? Foi passado por cima da vontade do adolescente sem mesmo dialogar com ele. E ele me procurou no sentido de proteção. O que fazer? Onde procurar ajuda? Porque a escola estava toda contra ele. A direção estava toda contra ele. E como é que ia ser feito? E aí, mais do que depressa, eu parei tudo que a gente estava fazendo, peguei meu telefone, liguei para os meninos da ONG, o Kaique, a gente conversou, e a gente achou por mérito fazer uma denúncia, e a gente já estava prestes, assim, a tempo, a gente encaminhou para o Estado de Minas, para a secretaria responsável na época de diversidade sexual. E aí, em agosto, quando a gente retornar, eu já tinha uma viagem marcada para Belo Horizonte. Então, a gente já, além de encaminhar por e-mail, nós fomos presencialmente a tanto a secretaria que tomava conta da pasta de sexualidade, quanto a de educação, falado de diversas formas de LGBTfobia que a gente passava dentro das escolas e falta de capacitação, às vezes de diálogo. O diálogo resolve tudo. Né? Eu vim dessa linha e assim, acreditava que dentro da escola eu teria esse espaço de diálogo. E quando a gente assume a pasta da juventude, a juventude quer muito falar. Ela quer fazer, ela quer acontecer e ela não quer esperar, às vezes, os momentos propícios para acontecer. Então, a gente precisa ser mediador nisso. E a escola não quer mediar. Né? E a escola que entrega todos os anos um plano político-pedagógico, que lá dentro está falando que os temas transversais, conversados dentro da escola, fala sobre LGBTfobia, e é mentira, porque todas as escolas, a maioria das escolas de Muriaé e do estado de Minas Gerais, eu acredito, entrega para poder tabela, faz lá um documento, todo mundo assina do conselho, que é um plano político-pedagógico que dá as diretrizes de todos os assuntos que vão ser trabalhados dentro da escola. Um deles é a LGBTfobia e é um assunto é um assunto que está no papel, mas ele não acontece. Por quê? Aí traz a realidade da escola. Quando é dentro da escola, a realidade do professor, a minha religião não permite. Eu sou evangélico. Na verdade, é que a escola é o reflexo da sociedade. Exatamente. Né, todos os problemas que
acontecem da porta da escola para fora, acontece tudo dentro da escola. Nós já Exatamente. passamos pela escola. Deveria ser um estado laico, né? E não os não professores é. sempre colocam a sua religião acima das dos outros, algum grupo ou outro, né, que consegue também, que é permitido fazer uma manifestação religiosa dentro da igreja, dentro da escola, perdão, mas aí vai fazer uma roda de conversa com o tema LGBTQIAP+, ou sobre sexualidade, ou sobre racismo, e aí não pode. Não pode. A escola Não, é para não ser um grande pode. instrumento de inclusão mesmo, né? Eu acho que o Inclusão e lugar transformação. principal para poder se discutir sobre respeito é dentro da escola. E formar cidadãos, Sim, né? com Deveria. certeza. E aí deveriam se formar. foi uma daí que surgiu uma das nossas demandas, né? Que é a capacitação, o seminário de capacitação para os profissionais da educação, surgiu daí. Porque a gente via necessidade de... era constante erros que aconteciam, vamos dizer assim, esquecimentos, delírios da mente, da pessoa não saber, às vezes, lidar com a nossa população. E é muito simples lidar com a gente, porque a gente conversa muito bem, diálogo muito bem. Então, é muito simples, é tudo na base do diálogo. E às vezes não tem, e na escola não tem, aqui tem que ser assim. Se não for assim, aqui você não pode. Então, é suspensão, é não sei o quê. Então, faltava, sim, esse diálogo. Então, assim, já que faltava o diálogo, a gente ofereceu para as escolas de Muriaé, através da superintendência, esse seminário, que foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente fez 2, né? Ficou faltando um ainda pra gente terminar. A gente não terminou, fica aqui o toque para o superintendente, pode nos procurar, que a gente ainda pode estar fazendo. Porque esses profissionais, eles precisam também dessa reciclagem, porque a gente precisa. Eles também precisam dessa reciclagem, porque o público é diverso, muda muito, né? E aí, às vezes, para não ter um erro, é mais fácil ter a capacitação, a informação em primeiro lugar. Sim. Vocês falando de mudar muito, o que muda muito também é a sigla, né? Tem o significado que começou, depois vai mudando muito a sigla. Eu queria que vocês falassem pra gente, então, um pouco do que é o significado, porque muita gente tem curiosidade, né? Em saber, entender, mas acaba, assim, sendo tão difícil, né? A gente pesquisar e a gente, assim, acaba se perdendo um pouco também por estar em constante mudança, né? O significado da sigla LGBTQIAP+, isso mesmo? Isso. Explica pra gente, então. Quem fala? Acho que o Kaique pode voltar na fala A dele. pessoa que tem mais tempo de casa, volta Na lá. fala porque dele da ciência. na época dele, a sigla Porque era eu outra, acho entendeu? Nada, aí tinha se uma explica house que tudo. ajuda. Então, na verdade, assim, tudo começa nos anos 70 nos Estados Unidos, né? Quem não tiver curiosidade, procurar um filme chamado Milk, dica aí do podcast Identidade das Ruas. E ele vai contar sobre a história do movimento LGBT, o início desse movimento, né? Então, a gente começa com o movimento gay, que é o G. E gay na tradução americana, ele tem vendo do significado de felicidade, feliz, né? Então, o gay englobava todas as categorias nesse momento, assim. Todos que eram diferentes, né? E aí, depois a gente... nos Estados Unidos ainda, vem o termo lésbica, e aí... se a gente for trazer para o Brasil, por exemplo, porque o movimento feminista, ele está muito ligado ao movimento LGBTQIAP+. Então, o que acontece? Houve um momento de muita revolução dentro do nosso movimento também. Nós nos questionamos o tempo todo, né? Sim. Cada letrinha dessa se questiona o tempo todo em relação ao outro, sabe? Então, talvez um termo muito conhecido era o GLS aqui no Brasil, né? Isso. Então era o gay, a lésbica, Simpatizantes. os simpatizantes, né? Então as pessoas trans, os bis, Os restantes, o restante né? estava fora desse processo. Caixinha. Ou era um mero simpatizante. Simpatizo com umas coisas Simpatizo com diferentes vocês. aqui, mas... E aí o que Nem acontece? tudo, né? A gente começou, no Brasil ficou muito marcado o GLS. E aí, com a luta do movimento feminista, a gente tira essa questão do S, né? E aí, porque a gente traz para a ciência, né? Então, a luta do feminismo ela foi importante porque ela tirou o G da frente dessa sigla. Então, por isso, a sigla começou pelo L. Por quê? Porque as lésbicas, além dela ter a luta pela questão da sexualidade, por se relacionar, por gostar de outras mulheres, né?
elas têm uma outra luta por cima delas, que é a luta do feminismo, que é de ser mulher numa sociedade escrota e machista, que é de tentar ter um parto humanizado, que é tentar de não ser estuprada, violentada. Então, assim, ela tem muito mais lutas do que os homens, né? Que, querendo ou não, sendo gay ou não, eles estão numa camada de privilégio. Sim. E aí, dentro do movimento, a gente teve essa mudança, então o L assume. Ô, gente, não foi assim tranquilo, não, viu? Foi dentro de um bar. Nem rápido, né? Você explica suave, parece que foi fácil. não. Não. Teve essa suavidade. Teve um bar nos Estados Unidos, eu acho. Não Isso. lembro, nos Acho que Estados isso Não lembro Unidos. onde, mas Que era. era um bar gay, então um grupo de lésbicas tentou ir nesse bar e elas foram expulsas pelos gays. Então, assim, quando eu falei que a briga é interna, ela também acontece interna. Acontece, né? E aí foi quando, nesse momento, começou a discussão sobre quem vinha antes e quem vem depois, né? Justamente para por que essa letra vem antes. Então, a gente entendeu dentro do movimento que as lésbicas, elas tinham que ter esse momento vir antes mesmo na sigla, por conta do peso que carregava sobre a luta delas. E aí, depois a gente tem o B de bissexual, né, gente? Que é uma população... Tô falando, né? Pode falar, se tiver que alguma coisa eu comento. que é uma população ainda muito Invisibilizada. muito invisível, porque as pessoas acham que as pessoas bissexuais são safadas, e não é isso, né? Porque é assim, tá de safadeza, né? Ah lá, fica com homem, depois fica com mulher, só que lá... Indecisos, né? Em cima do Então, muro. a gente tem Uhum. ainda essa luta para fazer e discussão para ser feita com a sociedade. E aí depois vem a palavrinha T, que vem para embaralhar nossas mentes Começar todas, a né? confundir todo mundo. Porque o T, até então, nós estamos falando de identidade, até então nós estamos falando de orientação sexual, ou seja, o meu desejo por alguém que é diferente ou igual a mim, entendeu? A letra T, ela vem falar de quem eles são. Eu não estou falando de orientação sexual, estou falando de identidade de gênero, né? E aí, a comunidade trans, que são as travestis, as mulheres trans, ou as mulheres trans e os homens trans, eles compõem essa comunidade e são pessoas que nascem em um corpo e que elas vão identificar que não pertence a esse corpo, né? E é muito interessante, eu gosto sempre de ressaltar a questão do travesti, né? Da travesti. Porque mulher trans e travesti é a mesma coisa, né? Não tem diferença no processo. Mas a palavra travesti, ela vem de um processo de luta também. É simples da gente entender. Se a gente for olhar as páginas dos jornais policiais, a gente teve até um desses por aí, esses dias por aqui, onde, quando se trata de roubo, de morte, de furto, a gente Confusão, de né? Babado e confusão, confusão. a gente está falando, eles sempre colocam travesti, né? E para piorar, ainda coloca outra travesti, né? Uhum. Não respeita a identidade de gênero que aquela pessoa se encontra, se vê, né? E quando a gente vai falar de glamour, de passarela, de palco, de não sei o que lá, a gente vai falar da mulher trans. No processo é a mesma coisa, só que travesti é um termo de luta. Porque a rua, muitas delas não foram convidadas para estar na rua. Muitas delas foram colocadas à rua. Porque quando a pessoa trans se entende como transexual, a maioria das famílias, uma das primeiras coisas que faz é expulsar essa criança de casa. Ou colocar em situação de vulnerabilidade, colocar em situação de estupro. A gente tem Tentar situação... curar com religiões. E por aí vai, né? Então a gente tem situações, assim, constrangedoras e que essas pessoas acabam se colocando... Não, a rua vai ter que ser o meu espaço de fazer o meu ganha-pão, né? Sim. Então, por isso que elas se encontram na rua. E é bom a gente enfatizar também que quem escolhe estar na rua está tendo o direito dela, afinal, é permitido assinar a carteira
como uma pessoa que se prostitui. Então, tem nada de legal nesse processo, né? Mas, infelizmente, a grande parte não escolhe estar nesse lugar, né? É colocada nesse lugar. É uma situação de vulnerabilidade mesmo. De vulnerabilidade. É muito difícil. E muitas vezes, né, o acesso à educação é negado por É. essa questão da identidade de gênero, tudo. Então, a família já exclui, as instituições, né, de educação excluem, e essa pessoa acaba não conseguindo... O meio de trabalho, né, também, né, acaba sendo negado e elas acabam não tendo outras opções. Chega na escola, chama pelo nome que a mãe batizou. Chega no posto de saúde, o atendente vai e grita o nome que não entende que pertence àquela pessoa. E chega no trabalho e é recusado porque o que se vê assusta, às vezes. Então, assim, Sim. porque, né? Assusta porque não é aquilo que está Que na é identidade. diferente, né, Porque é diferente. Então, assim, é onde se encontra, onde acaba tendo que ir, né? Então, a comunidade trans é uma comunidade ainda que a gente tem muita luta e muito respeito que a gente tem que ter por essa comunidade. Acho que nós estamos num movimento agora onde essas pessoas estão aparecendo bem. Então, a gente vê o boom aí de artistas, né, desse movimento, né? Se a gente for pensar aí a Linda Quebrada que teve no Big Brother, né, há pouco tempo. Então, a gente vai vendo que vai tendo uma nova fase do movimento trans. E a Lin sempre se colocou como travesti no Big Brother. Não sei se vocês lembram disso. Para ressaltar esse momento de luta, né? E aí, a gente... Agora já me perdi nas letras. Tava no T. LGBTQIA+. Fala do nome social depois. Se quiser acabar as letras, então, que tá. é muito importante. Ou fala agora, não E sei. aí, o que acontece? Acho que é à vontade. Que? Já foi, o que é um termo queer, né? Ele significa queer. E ele é uma pessoa que ela não é heterossexual, mas ela não... A sexualidade dela, a identidade de gênero dela muda com o tempo. Então, em algum momento ela pode se ver... pode se enxergar como gay, como... Existe uma transição, sabe? Ah, sim. O termo queer, Esse era o que eu tinha mais dificuldade para poder É entender. muito A gente ainda difícil, também a tem. gente também Então, tem a gente essa tem dificuldade. estudado um pouco para falar sobre isso, sabe? Alguém até costuma colocar nesse termo queer a palavra questionando-se, porque são as pessoas que questionam o tempo todo sobre a sexualidade delas, né? Mas é importante ressaltar também que não é a pessoa que acordou e falou assim, acordei hétero. Acordei, não é isso. É um movimento de questionamento mesmo, né, da sexualidade. E aí, De fluidez, né? A pessoa transita. Como a gente falou, a sexualidade, ela é da ciência. Ela está em mutação o tempo todo. Então, nós estamos vendo coisas novas o tempo todo, né? O A é de assexual, que são pessoas que sentem... Você falou I. LGBTQI. gente, desculpa. A gente entende. Ô, gente, o I Tá falando? são pessoas que nasceram com características sexuais, são os intersexuais, que nasceram com características sexuais que às vezes não pertencem à identidade dela, né? Então, assim, elas não pertencem à questão binária do masculino e feminino, sabe? Uhum. A gente tinha... o pessoal costuma até fazer uma comparação com as intersexuais. Eu esqueci, não tá escrito aí, não? Com hermafrodita. Isso. Sabe? Mas esse termo, ele foi por água abaixo, assim. Então, o assexual é fácil, né? Porque o A é de negação. Então, na língua portuguesa, o A é de negação. Então, são pessoas que negam essa questão da binariedade também, né? Que não tem atração sexual por qualquer pessoa, né? Ô, gente, pansexual é muito gostoso de falar sobre pessoas pansexuais. Inclusive, admiro pessoas pansexuais. Porque tem gente que acha que pansexual são pessoas que transam com animais, com árvores. E não tem nada a ver com isso, Tem né? muita gente. Nossa, gente. Tem gente que assusta. Não é sabe? fácil, o povo se assusta. Aí eles quase chamam aquela a doutora lá, protetora dos animais. A Luísa Mel. Mas não é isso. O pansexual, na verdade, ele não tem essa... A atração sexual, a atração pela pessoa, ela não tem nada a ver com
a questão de nada, assim. A genitália. Essa pessoa, da genitália, essa pessoa, ou da orientação, essa E pessoa... sai da binaridade sai também, da né? Porque o binaridade. bissexual, ele se interessa por homens e mulheres. Isso. Independente se sejam homens ou mulheres trans também, mas fica na binaridade, né? Fica só nesses 2 gêneros, e existem mais. E aí a pessoa pansexual é a pessoa que ela se relaciona com qualquer identidade de gênero ou qualquer orientação sexual. Então, por exemplo, a pessoa ela pode se relacionar com uma pessoa trans, ela pode se relacionar com uma pessoa hétero, ela pode se relacionar com uma pessoa bissexual, com uma pessoa lésbica. Ela não entende o processo de relação como um processo da sexualidade. Ela entende o processo de relação como um processo do interesse, da Do relação afeto, mesmo, né? do afeto. É nesse sentido. E aí o mais, não é isso? Mais isso. Mas- Nossa. O mais é isso que a gente está falando o tempo todo, né? Que a ciência está em constante movimento. E que, assim como existem milhões de coisas a serem descobertas, né? Na física, na química, na matemática, na sexualidade é a mesma coisa. Então, mais vem representar isso, né? E englobar todas aquelas pessoas que não estão nesse LGBTQIAP. As pessoas às vezes viram e falam assim, por que vocês inventam uma sigla tão grande, tão difícil? O GLS era muito mais fácil. Tranquilo. Mas aí a gente entra na questão da visibilidade e da luta, né? Sim. Como eu falei da luta do movimento lésbico interna, essa luta ela acontece com todos os movimentos. E aí, geralmente, essas letrinhas, elas mudavam, né? Através das conferências que o governo federal solicitava para a comunidade LGBT. Então, lá na conferência, a gente mudava, entendia esse processo e construía e mudava. Hoje não. Hoje esse processo está vindo dos próprios movimentos, o que é um avanço, o que é bom, né? Bom é para nós É mineiros. mineiro. É bom. Bom demais, Bom ué. demais, ué. E o que é libertador, né? Porque falar de sexualidade, falar de orientação sexual, identidade de gênero e tantas outras coisas mais é falar de liberdade. Agora repete Sim. tudo que você falou para quem está chegando agora. Repete de novo. Agora, gente, pegando carona Já deu aqui. uma hora só a minha fala. Né? Hoje tem mais gente LGBTQIAP+ do que no passado, não é? Então, eu acho que não é porque tem mais gente. Eu acho que a gente tá dando a cara pra bater, a gente tem mais coragem, entendeu? A gente tem mais coragem e eu acredito que com o crescimento dos movimentos a gente tem mais suporte. Sim. Que hoje a gente tem mais amigos, a gente pode buscar, né, ajudar uma pessoa que sofreu alguma LGBTfobia ou alguma agressão por causa, né, de estar na comunidade. Em casa, a gente pode acolher essa pessoa, a gente pode acolher todo mundo. Sabe o que eu acho interessante? Eu comentei na roda da diversidade domingo e tudo que a gente tá falando lá, a gente tá falando aqui muito legal. Sim. Estamos trazendo tudo pra Não, cá. é bom que o pessoal que não foi lá tá podendo Roda da acompanhar. Tá diversidade vendo e tudo que eles identidade das perderam. mulheres. Gente, olha só que Exatamente. maravilha. Bom que você já tá acontece? entendendo como é que Com funciona. certeza. E sobre essa pergunta sua, eu acho muito interessante, porque quando nós começamos o movimento em Muriaé, o Muriaé Pride, por exemplo, as pessoas tinham dificuldade, a gente quase não via as pessoas de mão dadas na rua. Sim. A gente não via esse processo de libertação mesmo. E aí, hoje, por exemplo, se a gente for na rua, a gente sempre vai se deparar com alguém de mão dada ou algum casal LGBTQIAP+, ou grupos de pessoas conversando, etc. Parece que as pessoas viram a liberdade de forma mais espontânea, sabe? Antes a gente tinha antes o armário nos prendia, sabe? Sim. Não. E aí é o que eu falei na roda de conversa, que essa sensação de que tem muito mais hoje é uma sensação, na verdade, é um resultado da luta do movimento, Sim. tá? E aí, assim, é graças a quem veio antes da gente que eu pude estar lá atrás, em 2010, para começar esse movimento, junto com os nossos amigos. E hoje, graças a quem está chegando hoje, as pessoas que estão vindo agora, as crianças, adolescentes, vão ter um momento mais libertador no futuro. Então, assim, eu acho que é fruto disso, sabe?
Eu acredito que é muito sobre isso mesmo, né? Estar nesse diálogo constante, ter esse tipo de conversa que vocês proporcionam, né? Ter esse espaço, acho que cria essa aceitação. As pessoas começam a se descobrir mais. Sim. Eu acho que muita gente A tinha se permitir, essa dúvida. né? Acho que tinha dúvida, né? Sabia, se sentia diferente e tinha essa dúvida. Eu lembro quando eu era criança, a gente não via mesmo. Eu não via, a gente, tipo assim, casal. A gente não via isso. A gente via Era de um maneira tabu banalizada. também, né? Só assim, pessoas que a gente via que se prostituíam, né? E a gente enxergava isso de maneira Não que eles preconceituosa. não existiam, né? Sim, não, existiam, só que a gente não viu, porque talvez não se descobria, ainda não tinha se descobrido como, ou não tinha esse espaço, né, pra ser livre. permitir. Sim. Sim. E eu acho que as rodas, elas vieram para isso também. E é perfeito. Para falar que a gente consegue trazer, a gente pensa tudo muito coletivamente, do que a gente gostaria de pensar, de conversar, de dialogar, trocar De ideias. falar, né? E assim, às vezes a gente tem até que nos segurar no meio da roda para falar assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Mas assim, a gente se segura, né? E deixa pessoas também expor naquele espaço, porque o espaço da roda, ela é para isso, onde você vai levar tudo aquilo que você quiser falar, você vai falar ali. Só angústia. Só Porque angústia. às vezes, E não é assim, coisa né? boa, às vezes. A gente vai ouvir coisas Só que não são legais. Desabafar. Mas pra gente, do movimento que proporciona aquilo pra quem tá ali, é muito bom, muito gostoso, porque a gente tá vendo que todo mundo tá tentando, Sim. né? E que ele tá se encontrando e que a gente tá podendo ajudar e ser espelho para outras pessoas. Né? Porque eu acho que faltava muito isso. Na minha época, por exemplo, essa dúvida lá atrás de 2010, se não fosse as rodas de conversa, eu às vezes não teria saído do armário. Talvez teria demorado muito Muito mais pra se mais, descobrir né? e tá ajudando hoje no Entendeu? movimento, colaborando. Sim. Né? Como é que a gente colabora pro movimento, então? A gente que faz parte do movimento e a gente que não faz parte também. Gente, Pra quem não faz parte, a gente vai militância, passar o nosso Pix. a gente parte um valor mensal de R$50, entendeu? Por hora. Por Falou hora. pra que isso é... Gente, eu tenho falado muito com os meninos, assim, que eu tenho amigos, né, de 0 a 80 anos. E tô muito orgulhosa de ver essa galera mais jovem, né, correndo atrás de militar, correndo atrás de ser quem é, de mostrar na rua quem são, mas eu acho, assim, que é um trabalho diário. É em casa, é no serviço, porque é o tempo todo. Então, a gente não pode ficar deixando, mas fulano é hétero, ele fez só uma piadinha. Falando, não, fulano não fez só uma piadinha. Porque ele fez aqui com a gente, ele vai fazer lá na frente. E se fulano tiver um filho, isso vai reverberar nessa criança. E então, a gente tem que ir vetando. Falar, não é apelido fofo chamar o seu amigo hétero de viadinho. Porque não é. E aí a gente tenta explicar por que não é, tenta fazer essa dinâmica. Eu tento também falar com eles que eles, né, a questão de adquirir conhecimento, de saber os direitos deles. Um fato curioso que aconteceu com amigos meus em 2016, eram 2 mulheres trans e um homem gay, e aí jogaram um copo de vidro neles na Barra. Polícia, não quero entrar nesse assunto, nada foi feito, nada aconteceu. Recentemente, começo do ano, eu tava na rua com um casal de amigos gays também, assim, a gente foi ovacionado com vários comentários e gritos homofóbicos, e eu fiquei assim, em choque. Falei, gente, 2022, Muriaé, o que tá acontecendo? Quase que eu parti pra agressão, mas me controlei e não agredi ninguém. Parabéns. É isso aí. Mas eu acho que é muito Não é disso, fácil, não. né? É muito complicado também esse lugar que a gente se encontra de estar puxando e continuando nessa militância, né? E isso que a Thaís fala, a gente tem ouvido muito, com muita frequência, da nossa população. Quem tem chegado pra gente, tem chegado com essas amarguras. Olha, eu tenho passado por isso, como a gente sempre, a gente quer agir na forma do diálogo. Né, que a gente acredita que o diálogo ele é transformador, ele é libertador também. Mas se for preciso, a gente vai partir para a parte da denúncia, né? E da proteção também. E muitas das vezes é o que eles buscam, porque eles não se sentem protegidos nem mesmo pelo meio policial. Aqueles que deveriam nos proteger, às vezes, também fortalecem e só replicam a forma de LGBTfobia que a população já passa. O que vocês enxergam hoje como maiores conquistas através do movimento, assim? O que o movimento conquistou? Vocês enxergam e falam assim, nossa, é muito importante. Eles olham pra mim.
É porque tem várias, Tem né? várias, Cada um fala a sua Eu vou favorita. Eu vou falar então do que eu li, tá? Lá na roda a gente conversou sobre isso. E o que eu fiquei com ele foi sobre a cura gay. Pra mim, parece que não foi uma escolha. E olha que eu escolhi pra todo mundo. E o meu foi o último. Então eu não escolhi o meu papel. Mas pra mim caiu como uma luva. Porque eu vim da militância católica, né? E onde eu mais ouvia que eu precisava da cura gay. Ou que todos igual a mim, que têm prazeres para outras pessoas iguais a mim ou diferentes a mim, precisava de ser curado. E essa cura está em Deus. Eu acredito em Deus, mas não acredito que eu precise de uma cura. Né? Então, eu acho que um dos grandes processos é tirar os LGBTs da cláusula de cura, né? Como se fosse uma doença. E isso é muito bom para nós, né? Foi um ganho. E teve até uma pessoa que comentou assim, nossa, mas em 2022 a gente ainda está discutindo sobre isso. Eu falei, sim, porque como a gente teve enormes avanços, mas a gente teve diversos retrocessos. É porque antes a Né? pessoa, o termo homossexualidade era homossexualismo, né? Sim. E justamente pela população homossexual, que ainda era considerado homossexual, ela se enquadrava no CID, né? Que é uma sigla da medicina, né? Então, por exemplo, a gente viu muitas pessoas no passado frequentarem hospitais psiquiátricos por serem gays, né? Sim. Então, e aí ali se passava por questões de choque, né? Pela questão da sua identidade de gênero ou orientação sexual. E foi muito recente essa conquista de tirar o homossexualismo, então passa a se chamar a homossexualidade dentro da medicina. E muito mais recente ainda foi a conquista para a população trans, né? Porque a transexualidade ela era vista como uma doença, né? Sim. E por aí vai. Mas se a gente for pensar em conquista, a gente ainda questiona o que é conquista, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem... O nome social. O nome social é uma conquista. Então, antes tinha que fazer uma luta imensa. O psicólogo tinha que dar um laudo falando que aquela pessoa trans, de fato... E para ele fazer isso era um processo muito difícil. Demorado, caro. Não só o psicólogo, tinha que passar por um psiquiatra. E por aí vai. A população trans, elas não tem acesso a esse tipo de atendimento, né? Hoje ficou muito fácil o atendimento médico e tal, mas se a gente for olhar um tempo atrás, frequentar um psiquiatra era muito difícil, né? E hoje ficou mais fácil esse processo. A questão do STF ter garantido a LGBTfobia e igualado com a crime racial, né? Foi também uma conquista importante. Mas, assim, são todas conquistas que vieram de muita luta e que nos E de colocam... muito sofrimento, né? E que nos colocam como alvo o tempo todo, assim. Né? Então, por exemplo, a questão da criminalização, né? Criminalizar a LGBTfobia. Para criminalizar a LGBTfobia, a gente precisa o tempo todo estar falando quem nós somos, né? E aí falar quem nós somos é estar colocando como alvo na sociedade o tempo todo. Né? Coloca então, assim... nosso E já é corpo possível em se sentir risco, seguro né? já com essa Não lei? é possível. Não é Não, possível. né? Não é. O interessante, assim, desse Porque a lei, ela processo... protege a gente, ou ela defende a gente depois que a gente sofre a agressão, geralmente física, né? Mas quando a gente ainda tá ali na verbal, ou é uma agressão física um pouco mais leve, eles tentam não fazer o boletim de ocorrência como um crime de LGBTfobia, né? Se a gente pensar na estrutura, por exemplo, do nosso país, E racial também. quem é né? responsável por legislar é a galera, são quem a gente elege, né? E aí o que acontece? Foi preciso um outro órgão dizer que isso é crime. Então, por que foi preciso um outro órgão? Porque quem legisla não quer que isso seja crime, né? Então, assim, por isso que eu falo que nós não nos sentimos seguros, porque, na verdade, foi um processo, assim, que não foi da natureza política, né? É um processo que precisou passar pelo STF e que a gente se esbarra em várias outras questões, né? Religiosa
e por aí vai. Queria que vocês deixassem, então, assim, livros, indicações de livros, filmes, de coisas assim, pra gente poder estudar um pouco mais, entender. Tá sempre buscando Assistam aprender, a né? série Pose. Pose. Ai, gente, Pose. verdade. Pose. E o Milk também, que ele falou, né? Milk, O filme. Isso. Mais alguma outra coisa? Orações para Bob. Orações para Orações Bob. para Bob. Orações para Bob, é um filme muito antigo. É. E a gente orienta sempre a assistir com o pai e a mãe do lado. Porque ele vai falar dessa luta, da família. E é interessantíssimo. Até pegando o gancho da família, é importante falar que existe um movimento que é chamado Mães pela Diversidade, que é de famílias que apoiam o movimento LGBTQIAP+, né? Então, a gente tem 2 representantes da nossa cidade, e é por isso também que as famílias estão indo nas nossas rodas de conversa, né? Afinal, nós não somos seres que viemos do chão, né? A gente veio de uma família, nós também temos família. A estrutura é tudo também, né? E aí é importante a gente falar isso, né? E colocar isso também, porque que as pessoas podem ir lá e conversar com essas mães, com esses pais, e entender também aquela dúvida que ela tem, ou até mesmo receber um abraço, um carinho, né? Sim. Porque às vezes que a gente quer mais amor do que qualquer outra coisa. Perfeito. Gente, vocês têm algum tipo de cadastro, assim, de pessoas? Como é que vocês fazem o contato para trazer essas pessoas para essas rodas de conversa? Através Menina. de quê? Agora nós estamos num desafio muito grande que a gente está retomando. Então nós abrimos agora o nosso Instagram, né? E em toda roda é passada uma lista. Que aí eu tive o desafio hoje de adicionar todo mundo, mandar mensagem Que delícia. para um. Que maravilha. Porque assim, a gente definiu, tá muito atrelado também à política, né? Do LGBT, os direitos do LGBT, e o Kaique até comentou um pouquinho sobre isso. Está tendo uma exposição da Nise, que termina essa semana. E aí a gente conseguiu marcar uma visita guiada amanhã com a Thaís de Jesus, Eu não mesma. sei quem é. Aí ela vai fazer com o nosso movimento, mas é aberta à população também que quiser participar, né? Lá no Grande Hotel. E aí a intenção de ter a lista também foi, eu mandei mensagem para todo mundo no privado, conversei sobre tudo que vai falar, vai acontecer, a gente aproximar, né, deles. Então, assim, para início, a gente pretende, sim, pós esse movimento, né, que outras pessoas também estão entrando em contato que não foram à roda, isso é muito importante. E a gente vai fazer um grupo aí, um grupão com todo mundo, onde a gente possa jogar essas informações, ter esse contato também, estar mais próximo dessa população. Sim. O meu WhatsApp tá rodando também, podem ficar à vontade para mandar mensagem, perguntar. O nosso Instagram, Diversidade Muriaé, podem ficar à vontade aí também. Diversidade Muriaé. Que a gente pode E Thaís de Jesus coisas no Instagram. Segue lá. Perfeito. Então, por lá as pessoas conseguem fazer contato com vocês? Consegue. E pode solicitar palestras, momentos, conversas, diálogos, uma cerveja, quem sabe. Gente, é muita história, muita coisa para ser discutida. Eu espero que vocês consigam voltar, porque ainda tem muita coisa pra gente poder falar. Certeza. E eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para poder surgir. A sigla ainda vai aumentar e a gente vai discutir sobre isso aqui ainda, poder aprender ainda mais. Eu queria que vocês deixassem, né, um convite primeiro, né, para as pessoas participarem dessas rodas de conversa. Tem alguma outra já marcada? A gente está prevendo a próxima agora para agosto. A gente ainda não liberou a data, porque a gente tem uma parceria com a Casa Nandi, que é ali na Vila Eudóxia, logo na entrada na Casa 2. Então, a gente está esperando só a sessão do espaço para a gente já divulgar de forma ampla, né? Para todo mundo poder participar desse segundo momento com a gente. Mas o ideal é seguir o nosso Instagram, @DiversidadeMuriaé. Lá a gente lança todos os convites, onde nós vamos estar, onde que vai estar que acontecendo ação que vai coisa. estar acontecendo. Né? E fica mais fácil das pessoas nos acharem por lá, Sim. né? Quer deixar as redes sociais de vocês também? Thaís de Jesus no Instagram. O meu é Wesley. Sim, Wesley. Porque o seu nome também tem um significado. Gente, é para ser mais aceito e para por todos acharem com facilidade. É Wesley, no lugar do S, você põe um X. Você tira o S. Isso aí. Põe um X para ser aceito por todo mundo. Para todos acharem com facilidade. Aí o que ele fez? Botei um X. Complicou. Mas o que o LGBT faz? Ele facilita. E o meu é @Kaique Henriques. Kaique simples, viu, gente? C-A e C.
Gente, tá foi bom. maravilhoso receber vocês aqui. Mas acabou. A gente fica muito feliz, Tão né, bom. de trazer, Pô. mas é ruim quando acaba. É. Mas assim, a gente fica feliz porque foi um momento muito interessante pra gente aqui, que tá aqui ou podendo ouvir vocês, e o pessoal que também tá em casa, que tá em qualquer outro lugar também assistindo, tendo a oportunidade de entender um pouquinho mais, né, sobre o Sim. assunto. Então hoje vocês já falaram coisas para poder pesquisar, né, deram dicas. E é Filmes. bastante importante isso. Ainda tem as rodas de conversa, é um espaço interessante pra gente estar perto. A gente que não faz parte do movimento, como vocês já disseram, é uma luta nossa, uma luta coletiva. E assim, Sejam foi bem-vindos. perfeito, gente. Eu agradeço muito vocês. No final de cada programa, a gente pede para que os nossos convidados deixem uma mensagem de incentivo, de esperança. Quero que vocês deixem uma mensagem falando da luta, da importância de se acreditar, Isso. de se respeitar, Uau. a diversidade, Respeito é principalmente. tudo, gente. Não. Difícil, né, gente? Deixar uma. Gente, eu vou falar assim, chulamente, do jeito que eu gosto de falar com as minhas crianças. Não desistam. A luta é chata, é cansativa, é perigosa, mas se a gente não lutar, o que será do futuro, né, da nossa população? Então, não desistam. Continuem lutando. Somem com a gente, venham lutar junto com a gente, que a gente protege, acolhe como a gente puder. Lindo. E é isso. Wexler. Sejam vocês mesmos, por favor. Isso aí. Ó, gente, eu gosto muito de falar do resistam e persistam, né? Por diversos momentos e ao longo da minha caminhada, eu sempre fui apontado que não iria dar certo, se você separava com isso, se você não dá certo, não sei o quê. Então, é persistência mesmo, né? A gente só consegue algo quando a gente persiste e a gente vê que deu certo no final, né? Se não chegou no final, é porque não acabou. Então, nós temos que persistir, continuar. O caminho não é fácil, mas ele fica mais gostoso, mais leve quando a gente está junto, né? E aí, o nosso coletivo, ele é isso. Ele é coletivo, é amor, é gratidão, é caminhando juntos. Legal. Kaique. Bacana. Simples e rápido. Tire o preconceito do nosso caminho que nós vamos passar com o nosso amor. Show! Identidade é isso, né? Com É amor, certeza. é respeito, é diversidade. Isso A aí. gente agradece muito, a gente fica muito feliz em receber vocês aqui. Parabéns pelo movimento. Eu tenho certeza que a luta continua. Não é fácil, né? Nunca foi, não é fácil. E eu tenho certeza que vocês estão transformando, né, o futuro de muitas pessoas que estão para se descobrir ainda, para se libertar. É perfeito, gente. Lindo, lindo, lindo. E a gente agradece o convite também, né? certeza. Esse A gente espaço. quer voltar. Não, Aberto vamos pra voltar. gente A Vamos gente quer voltar falar. pro programa, que eu fiquei sabendo. E vão voltar com certeza. Inclusive, gente, já tá feito o convite aqui, ó, pra estarem com a gente no nosso programa também na TV, tá? Gente, Boa. vai estar, com certeza. Então a gente vai desenrolar tudo aqui e eles vão estar junto com a gente, tá? Um beijão pra todos vocês também Beijo. que estão sempre nos assistindo, tá? Beijocas. Sempre aprendendo muito com a gente aqui. Tchauzinho, gente. Cola com a gente que é sucesso.